Que bom estarmos juntos. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai, obrigado, porque é verdade, o Senhor já mudou a nossa sorte, o Senhor mudou os nossos caminhos, o Senhor mudou o nosso destino em Jesus. Mas agora, nesse processo de sermos transformados de glória em glória, nós precisamos de um milagre hoje de manhã. O milagre de ouvir Tua voz, o milagre de receber revelação no nosso coração, de conhecer mais do Senhor, mais do Teu propósito, do Teu desígnio na nossa vida, para que saiamos daqui, Senhor, com o coração ardendo, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor se revelou a eles. Que seja assim sobre a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho meditado e compartilhado aqui sobre algumas coisas maravilhosas que Deus tem falado no nosso coração, e eu gostaria de dar continuidade nesse assunto. E por causa daqueles que não estavam aqui quando eu compartilhei há 2 ou 3 semanas atrás, eu vou fazer um resuminho rápido aqui para a gente poder dar continuidade. Mas nós temos conversado aqui sobre o fato de que nós tínhamos olhos para ver todas as dimensões da criação de Deus, mas esses olhos foram fechados em Gênesis capítulo 2, quando nós nos rebelamos contra Deus, e os nossos olhos naturais passaram a preponderar na nossa maneira de enxergar todas as coisas. E por isso é que hoje as nossas vidas, elas são fortemente conduzidas por aquilo que os nossos sentidos podem perceber, em detrimento da realidade como um todo. Então é como se nós tivéssemos um quebra-cabeças e nós estamos tentando entender a figura total desse quebra-cabeças usando apenas meia dúzia de peças, sendo que esse quebra-cabeças tem milhares de peças. É fácil de entender isso quando nós pensamos no que tem acontecido no desenvolvimento das ciências, por exemplo. Sem me delongar muito nesse assunto, mas houve um certo tempo onde nós achávamos que nós tínhamos descoberto esse quebra-cabeças de maneira completa. Quando Descartes lançou os fundamentos, depois Isaac Newton estabeleceu as leis da física, ou descobriu as leis que regiam a física, nós achamos que pronto, nós temos agora o quebra-cabeça completo. Nós descobrimos como que o universo funciona, como que os planetas se atraem, se repelem, se mantêm no lugar e assim por diante. E isso gerou uma sensação de que não havia mais necessidade de existir um Deus. O problema é que isso era uma parte muito pequena da realidade da criação de Deus. E como eu disse aqui há 2 semanas atrás, quando nós começamos a partir o átomo em subpartículas, a vaca foi para o brejo, porque as coisas se comportam de maneira completamente absurdas e estranhas e esquisitas. Eu dei alguns exemplos aqui na outra semana, vou dar mais um aqui. Por exemplo, quando a gente conversa do elétron, o elétron, ele vem numa trajetória, isso não é pressuposição, isso daí é observação em acelerador de partículas. O elétron, ele vem numa trajetória, e quando ele encontra um obstáculo à frente, ele não atravessa esse obstáculo ou contorna esse obstáculo. Ele desaparece daqui e ele reaparece do outro lado e continua essa trajetória. E isso deixou os cientistas de queixo caído. Para onde que ele vai? O que acontece? Esquisitices desse tipo são uma constante quando a gente está tratando do mundo subatômico. Então criaram uma nova linha de pensamento chamada de física quântica. O que é maravilhoso sobre isso é que quanto mais eles descobrem princípios da física quântica, mais parecido com aquilo que a Bíblia descreve como realidade espiritual o universo se torna. Ou seja, nós passamos séculos nos distanciando da revelação de Deus por considerar que aquilo lá era história para criança, para no final nós agora descobrimos que na verdade essas histórias para crianças, elas contêm revelações extremamente profundas
muito profundas sobre como todas as coisas funcionam, como a vida funciona, como o universo funciona. Para ter uma ideia de como que isso é complexo, os cientistas agora falam não mais de universo, mas multiverso, porque eles entendem que pelas equações matemáticas que compõem o universo, elas só fazem sentido se nós tivermos uma série de universos paralelos, ou seja, as dimensões que nós conhecemos aqui, que são três, essas três dimensões que nós conhecemos, elas são uma parte extremamente pequena do mundo criado. E há várias outras dimensões que estão escondidas dos nossos olhos. Esses nossos olhos, eles percebem apenas essas três dimensões. Mas a criação de Deus envolve uma série enorme de outras dimensões que nos foram escondidas. E quando nós tentamos entender a nossa vida, a nossa realidade e o universo como um todo, dessa perspectiva, a nossa compreensão se torna extremamente limitada. Então, quando nós montamos esse quebra-cabeça lá com a física de Newton e descobrimos lá essa figura que nós achávamos que era quase completa, hoje a gente sabe que aquilo lá é um cantinho muito, muito, muito pequeno desse quebra-cabeça que tem milhões e milhões de peças e que nós não conhecemos nem uma pequena fração delas, só algumas. Esse é o Deus que criou todas as coisas de maneira infinita, porque Ele é infinito. E a boa nova é que essa visão que nos foi perdida lá atrás, quando nós nos tornamos cegos para a realidade total de Deus, ela nos foi restaurada, está nos sendo restaurada em Jesus. Foi por isso que Jesus veio, para nos enxergar, a ver as coisas como elas realmente são, para nos fazer novamente pessoas que enxergam não apenas meia dúzia de peças desse quebra-cabeça, mas que passo a passo nós estamos descobrindo o universo maravilhoso da criação de Deus em todas as suas cores, formas e dimensões. Por isso que Jesus falou para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não é uma matéria de física apenas daquilo que você pode perceber com seus sentidos, mas é algo que acontece nas outras dimensões que a Bíblia chama de espírito, as dimensões do espírito. Por isso que a nossa vida não é fundamentada naquilo que nós enxergamos, percebemos, raciocinamos, mas é o conjunto de todas as coisas, na verdade é muito mais amplo. Nós entendemos e aprendemos aqui também que uma das consequências de termos perdido a visão de todas as coisas é que o nosso senso de identidade foi tremendamente prejudicado. Quando Deus nos criou, nós tirávamos a nossa identidade, o nosso senso de identidade vinha do próprio Criador, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, no meu relacionamento com Deus, quando eu olhava para Deus, eu sabia quem eu era e como eu era, porque eu fui criado à imagem e semelhança dEle. Mas quando eu perdi a visão do todo, e quando o Espírito foi amputado da minha vida, Gênesis capítulo 3, a única referência que passei a ter foi aquilo que é visível, foi o conhecimento do bem e do mal, conhecimento daquilo que eu posso experimentar com os meus sentidos e tentar discernir se é bem ou mal, e por isso que é chamado do conhecimento do bem e do mal. Então agora o nosso senso de identidade vem da nossa tentativa de nos avaliar pelos olhos dos outros, pelos nossos próprios olhos. Então eu olho para o meu próprio corpo, eu falo, não, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou ágil, eu sou devagar, eu me avalio agora com os meus próprios olhos, tento discernir o bem e o mal no meio disso daí, e monto para mim mesmo um senso de identidade, que é todo falso, falho, é um Lego que a gente está tentando montar e que veio só com 3 peças no saquinho, e a gente quer montar um senso de identidade com isso daí. Daí nós começamos a buscar no nosso trabalho um senso de identidade. Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou pintor, eu sou carpinteiro. Eu tento me identificar com aquilo que eu faço, mas novamente é uma fração muito pequena de quem eu sou. É apenas um acessório, mas não é quem eu sou. A realidade de quem nós somos, ela é encontrada naquilo que nós entendemos lá de quando
Deus se revela para Moisés na sarça ardente, nós vimos isso também na semana retrasada, e que Deus fala, quando Moisés pergunta, quando o faraó me perguntar que Deus que te mandou, o que eu vou falar? Como é que é seu nome? E daí Deus fala para ele assim, Moisés, você vai para ele, vai falar para ele, olha, o eu sou te enviou, só, o eu sou. Deus não tem nome, não tem rótulos, não tem caracterizações nessas 3 dimensões apenas. Deus não pode ser limitado àquilo que nós podemos explicar, sentir e perceber. Ele é o eu sou eternamente. E daí quando os fariseus tentam colocar Jesus numa saia justa, e Jesus menciona Abraão, e daí os judeus falam, mas quem que é você? Quando Abraão nasceu, você nem era nascido ainda? E daí Jesus dá uma resposta maravilhosa, ele fala assim, olha, eu quero dizer para vocês que antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma resposta que Deus deu para Moisés, eu sou, não é que eu era, eu sou. Então, nós concluímos aqui na semana retrasada, lembrando que você não era, e você não será. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Jesus veio para revelar para você que você é, e é eternamente. Da mesma forma que Deus é, você é. Eu não estou falando que você é Deus, eu estou falando que a identidade de Deus é quem define a sua identidade. E qualquer tentativa de tentar entender, qualquer tentativa de tentar explicar quem você é e enxergar quem você é fora dessa realidade é extremamente inadequada, faltosa e incompleta. Jesus veio para devolver o nosso senso de identidade, restaurar em nós o entendimento de quem nós verdadeiramente somos. Esse foi o propósito da vinda de Jesus até nós, de forma que agora eu posso ser reconectado à eternidade de Deus, através de Jesus. Eu posso entender que eu sou, porque Ele é. Portanto, agora os meus olhos estão abertos para entender que eu sou. E isso muda absolutamente todas as coisas das nossas vidas. Isso muda o nosso entendimento de absolutamente tudo a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, a respeito da criação, do universo ou do multiverso, se você preferir. E eu quero te convidar hoje de manhã para que a gente possa estender isso um pouco mais. Porque isso é tão importante, tão fundamental, que nós deveríamos continuar mastigando, digerindo, absorvendo, para que a nossa vida possa continuar crescendo nessa direção. A gente vive numa época muito conturbada, e os nossos sentidos prevalecem de uma maneira extremamente desbalanceada, desequilibrada, no nosso estilo de vida. Nós somos incentivados em todo o tempo para avaliarmos e medirmos todas as coisas por aquilo que nós podemos perceber com os nossos olhos, com os nossos sentidos, com os nossos ouvidos. E nós somos seduzidos o tempo inteiro nessas áreas. Mas quando nós começamos a entender que nós não somos os nossos sentidos, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos o nosso corpo, nós temos então o privilégio de avaliar todas as coisas, não da perspectiva daquilo que eu percebo, mas agora na perspectiva de quem eu sou, verdadeiramente. Eu quero fazer uma brincadeirazinha aqui para ajudar a gente a lembrar disso daí. Eu queria pedir que 3 pessoas viessem aqui na frente para me ajudar a mostrar um negócio aqui. 3 pessoas, e uma delas tem que ser mais alta. Deixa eu ver quem que é mais alto aqui. O mais alto acho que eu vou pegar. Acho que é o Sandro, acho que é o mais alto aqui. Sandro, vem aqui. mais uma pessoa, por favor. Isso. Ixi, 2 altos aqui agora. Quem que é mais alto?
Só deu alta aqui na frente. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a Laura vai representar quem você é, quem eu sou, vai representar a parte que é visível, que é o corpo, tá certo? Então está aqui a Laura. Então eu vou pedir para a Laura ficar aqui assim, aqui. Isso. A Karine, ela vai ficar aqui no meio, e a Karine vai representar a nossa mente, que a Bíblia chama de alma. A nossa mente mais as nossas emoções na Bíblia é chamado de alma. E o Sandro, ele vai representar o nosso espírito, tá? Então agora eu vou pedir para o Sandro fechar os olhos. Vocês não estão vendo, mas o Sandro está de olho fechado. Isso daqui é Adão depois da queda. Adão depois da queda, ele tinha um corpo. Esse corpo, ele percebia, encosta a mão nesse copo, está frio ou quente? Tá, mas não é o corpo que chega a essa conclusão. Daí vira para a Karine e conta para ela que esse copo está frio. Tá frio, ela não vai pegar. A alma não tem mão, Então, aquilo que o corpo percebeu, o corpo, através do nosso sistema nervoso, ele comunica com a mente, que na Bíblia é chamado de alma. Daí, a mente, ela trocaria essa informação com o espírito, que faria a avaliação disso daí de uma maneira global, universal. Só que o espírito está dormindo, ele está de olho fechado, ele está amortecido na vida desse Adão daqui. Então o que acontece? A alma, a única referência que ela tem para avaliar essa situação é aquilo que o corpo está falando para ela, aquilo que os sentidos estão falando para ela. Concorda, Karina? Então, a alma está falando o seguinte: olha, aqui eu estou diante do copo que está gelado. Pronto, acabou. Essa é a conclusão. Ou, vamos imaginar uma outra circunstância. Desculpa. Dói. Dói, né? Deu um beliscão nela aqui agora. Conta para a mente que doeu. Doeu, pois é. O corpo sentiu uma dor. O que é uma dor? Uma dor é um aviso de um órgão seu de que tem alguma coisa que não está bem naquele momento. Daí o corpo avisa para a mente, ou alma. A mente vai ter que agora interpretar isso daí e dar um sentido para isso. A mente, ela foi programada para autopreservação e multiplicação, preservação da espécie. Essa é a programação da mente. O que a mente vai fazer? Ela vai fugir dessa dor de alguma forma, ela vai arrumar uma maneira de fugir dessa dor, ou qualquer coisa que se assemelhe à dor, ou que possa trazer dor. Esse é o Adão natural. Entende isso? O problema é que nós não fomos projetados para ser assim. Nós somos projetados para que o Espírito pudesse tomar conta dessa bagunça aqui e colocar ordem no galinheiro, colocar ordem na vida. Jesus veio para fazer aquilo que aconteceu lá com os discípulos no caminho de Emaús, aquilo que ele falou para Nicodemos, aquilo que ele falou para a mulher samaritana, aquilo que ele fez na vida de todo mundo, absolutamente todo mundo que encontrou com ele. Ele falou assim para o espírito da mulher samaritana: agora abre os olhos. Abriu os olhos. Agora, a alma, ela não tem que decidir tudo sozinha mais, não é ela que tem que entender tudo, porque agora existe o Espírito. E o Espírito agora, que não é simplesmente o Espírito humano, mas agora é o Espírito de Deus em nós, ele me dá uma visão que não é apenas do copo gelado, não é apenas a interpretação da dor, mas tudo isso agora passa pela visão completa, absoluta, transcendente, multidimensional do Espírito. Entende isso? Foi isso que Jesus fez e faz na nossa vida. Amém? Obrigado, queridos. Obrigado. Então, a sua vida, tudo na sua vida, passa pela maneira
como você enxerga as coisas. A avaliação que você faz de cada circunstância, cada situação, cada necessidade sua, cada dor que você sente. Tudo na sua vida passa pela leitura que você faz de você mesmo, das pessoas e das circunstâncias, tudo. A boa notícia que eu quero deixar com você hoje de manhã é que a sua alma não precisa ficar com esse fardo pesadíssimo de tentar entender todas as coisas e dar sentido e significado para todas as coisas. Se você tem sua Bíblia aí, eletrônica ou impressa, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a partir do versículo 9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pausa, depois eu continuo lendo. Vamos entender isso daqui. A gente lê isso daqui e pensa assim, nossa, então gente, isso daqui significa que a casa que Deus vai me dar é uma casa assim que olho nenhum viu. É bonito demais. Pode até ser, mas é muito mais que isso. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: aquilo que Deus reservou para o povo dele, não dá para avaliar com base naquilo que a gente pode ver. Não dá para explicar com base naquilo que o ouvido pode ouvir. E mais ainda, não dá para imaginar com a alma, com a mente. Entende isso? Porque não pertence apenas às dimensões do visível, do perceptível, do imaginável. Entende? É muito mais profundo esse versículo do que aquilo que a gente imaginava. E daí ele continua no versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio da novela das 8, do livro que eu li semana passada, do vizinho que me contou. Não. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, e Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito de Deus, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Entende? É o Sandro aqui. Por mais que a Karine tente entender o que está acontecendo, ninguém conhece verdadeiramente as realidades do homem, senão o Sandro, que representou aqui o Espírito. O Espírito conhece, o Espírito do homem conhece aquilo que realmente é a realidade, aquilo que é verdadeiro absolutamente. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Daí versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa. Então, vou te dar essa boa notícia aqui. Você já sabe quem você é. Você olha para Jesus e você descobre quem você é. Lembra? Pedro chega para Jesus, aliás, Jesus chega para Pedro, aliás, chega para os discípulos e pergunta: o que estão dizendo, quem estão dizendo que eu sou?
Daí os discípulos, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, que retornou. Mas daí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Daí Pedro fala, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí, Jesus responde assim, Pedro, não foi nem carne, presta atenção, não foi nem carne, lembra? Não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. E agora eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Olha que coisa fantástica. Jesus não estava passando por uma crise de identidade e precisava de ajuda dos discípulos para contar para ele quem ele era. Jesus tinha um projeto, um plano para essa situação. E o projeto era, ele queria revelar para Pedro quem Pedro era. Então ele pergunta quem eu sou. E quando Pedro recebe dos céus a revelação de quem Jesus é, Jesus fala, então agora eu vou te contar quem você é. Querido, não perca seu tempo tentando descobrir coisas a seu respeito, olhando para o espelho. Quando você olha para o espelho, você vai encontrar uma realidade que vai desvanecendo com o tempo, que vai deteriorando com o passar dos anos. E isso daí vai te deixar profundamente frustrado, se esse for o seu senso de identidade. Não olhe para a sua mente, porque a sua mente tem uma percepção extremamente limitada da realidade. Mas quando você olha para a revelação de Deus em Cristo Jesus, e entende quem Ele é, e recebe dos céus a revelação de quem Ele é, então daí você descobre quem você é. E você descobre não apenas quem você é, mas você descobre por que você é. Porque daí Pedro diz para Jesus, Jesus diz para Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Está certo. Os teólogos passaram séculos discutindo se isso daí dizia respeito a Jesus, ou a revelação, ou a Pedro. E a igreja católica dizendo, não, isso daí é Pedro, porque Pedro é a pedra fundamental. E daí a igreja reformada dizia, não, isso daí Jesus está se referindo à revelação de que Ele é o Messias. Para mim isso é uma besteira, essa discussão, porque é os dois ao mesmo tempo. Porque lógico, Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular, e toda a revelação é através dele, é por ele e nele. Mas é usando pessoas como Pedro, como Garcia, como Eduardo, como cada um de nós aqui, é que a revelação acontece e ela toma forma e ela se manifesta. Então é os dois, na verdade. Quando Deus revela a identidade, Ele revela também o propósito. E melhor ainda, e eu estou encerrando aqui, a nossa descoberta de identidade, ela não acontece de maneira pontual apenas. Então, quando nós escutamos de Deus, eu sou, nós descobrimos que em Jesus nós somos. E isso é pontual, isso é eterno, isso é eternidade sendo vivida no momento chamado agora. É a eternidade de Deus manifesta na nossa vida. Mas agora, existe um processo de descoberta das formas e manifestações que essa identidade produzem na nossa vida. E isso acontece quando nós descobrimos o propósito. Que nós somos por quê? Então, Jesus está falando para Pedro, olha, você é Pedro, e através dessa pedra, ou sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Então eu quero te dizer hoje de manhã, que você é, porque Jesus abriu seus olhos para você ver quem você é. Você é.
Deus fez com que você seja, você é. Você não era, você não será, você é. Só existe um tempo, que é o tempo presente, é o tempo eterno de Deus, que não tem restrições, não tem limites. Você é. E você vai descobrir o desdobrar dessa identidade à medida que você caminha o propósito de Deus na sua vida. À medida que você segue e descobre, assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, à medida que as palavras de Jesus vão queimando no seu coração, e você vai descobrindo o que é que você é. E você é para revelar a glória de Deus. Você é para manifestar a identidade do próprio Deus onde quer que você for. Você é porque Deus escolheu você para ser. E sendo, você agora se torna a carta viva, o perfume, a fragrância do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus para todas as pessoas. Você é, porque agora o eu sou, aquele que diz eu sou e que é descrito na Bíblia como sendo Deus que é amor, você é agora para que você possa exercer esse amor em cada parte da sua vida. Não o amor segundo a percepção da carne, não o amor apenas segundo os meus sentidos, não amor segundo a minha mente, não amor segundo aquilo que eu posso entender, mas o amor do eu sou, o amor do eterno, o amor daquele que tem a visão completa de todas as coisas, que mesmo quando a alma luta e se esperneia tentando dar sentido para a situação que você está passando, existe uma paz que excede todo entendimento e que toma conta do seu coração, e portanto é aquela paz do eu sou, é aquela paz do eterno, é aquela paz que, embora nada faça sentido aqui, mas aquela paz que habita aqui nesse lugar, aquela paz, ela te dá aquele senso de que está tudo sob controle. Não parece, mas está tudo sob controle. Nada saiu dos trilhos, nada desencarrilhou, mas tudo permanece debaixo do eu sou. O eu sou é eterno, absoluto. E mesmo quando parece que alguém veio e deu um chute nessa quebra-cabeça e saiu uma peça para cada lado e nada mais tem jeito de consertar, eu quero te dizer que existe um eu sou que te fez também ser, e que esse eu sou, ele conhece a figura final. Ele conhece as dimensões que hoje são invisíveis para os seus olhos, mas que passo a passo Deus está abrindo para que você possa descobrir os detalhes dessa criação maravilhosa de Deus, do universo como um todo. Então, quero te convidar nessa manhã para não ficar fundamentado apenas nas suas percepções, no seu conhecimento do bem e do mal. Ele é muito, muito, muito pequeno, muito limitado. Mas eu quero te convidar para você deixar o Espírito de Deus te levar para o lugar correto, para você enxergar todas as coisas, não na perspectiva do seu entendimento, mas você dar um passo, lembrar quem você é, e sendo Espírito, você olhar para todas as coisas na dimensão do multiverso de Deus, e não apenas do universo do homem. Essa semana, eu passei por uma dificuldade na minha saúde, e tive uma dor extensa, extremamente aguda. E eu estava na rua, no momento que essa dor veio assim, com força, andando. E aquilo lá, acho que eu estava suando. De repente, o Espírito de Deus me lembrou que eu não sou meu corpo. Sabe uma das coisas piores a respeito da dor física? É o nosso pânico. É como a nossa mente começa a elaborar histórias em volta daquela dor, e aquilo lá vai gerando uma apreensão, uma ansiedade, um medo, que multiplica a sensação da dor várias vezes em você mesmo. Então, nessa semana eu estava exatamente nessa situação, uma dor física intensa. Daí o Espírito de Deus soprou, me lembrou: Marcos, você não é seu corpo, você não é sua mente, você não é seus sentimentos, suas percepções,
Era como se eu tivesse aqui, dado um passo para trás, e eu comecei a ver essa situação na perspectiva do Espírito. Gente, que coisa maravilhosa! No meio daquela situação de dor, eu falei, é mesmo, é só o meu corpo mandando um sinal para a minha alma, mas não sou eu não sou essa dor. Entendi isso. Você não é a circunstância que você está passando, você não é a dificuldade que você atravessa, você não é as dúvidas, as inquietações do seu coração. Você é espírito, você foi feito espírito, alma vivente, você foi feito nova criatura, nascido de novo em Jesus. Portanto, hoje, querido, você pode dar um passo para trás e examinar todas as coisas numa perspectiva diferente. Como espírito, não como corpo, não como mente, mas como espírito que você é. E isso é a verdade que te liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é libertação para a sua vida. Quantas vezes nós estamos aí com dificuldades relacionais, dificuldade de família, dificuldades em todas as áreas da vida, daí a gente acha que nós somos aquilo. E daí a sua alma começa a te falar, tem alguma coisa errada com você. Você é uma pessoa atrapalhada, você nunca vai dar certo na vida. E daí vem o sabotador e começa a nos rodear de acusações de todo tipo. Querido, isso é a alma. Você não precisa se submeter à sua alma. Jesus te libertou para você viver numa outra dimensão, a dimensão do Espírito. E a sua realidade agora é essa, a do eterno, a do eu sou. Portanto, dê um passo para trás e enxergue todas as coisas como Deus vê todas as coisas. Lógico, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Então isso quer dizer que nós não vamos conseguir enxergar todas as coisas absolutamente como Deus vê. Mas só pelo fato de você se lembrar que existe uma outra dimensão, uma outra faceta do universo, que Deus abriu para você em Cristo Jesus, isso daí já é a libertação na sua vida, para você contemplar uma realidade diferente, ou a realidade de uma maneira totalmente diferente. Amém? Amém. Salmos diz que nós devemos entrar pelas portas com vestes de louvor, mas daí Jesus vem e diz em João, eu sou a porta. Eu quero te convidar para você entrar pela porta, que é Jesus, para conhecer as outras dimensões de Deus. Tem um senhor em Araguari, que ele era muito velhinho, e ele tem uma ligação, um parentesco com a minha esposa, com a Neneta, e ele faleceu. E quando ele estava falecendo, ou quando o seu corpo estava sendo amortecido, antes do seu coração parar de bater, ele começou a descrever, o seu Naftali começou a descrever uma coisa maravilhosa que ele estava vendo. Ele começou a falar assim, gente, eu estou vendo, é muita coisa, e tem um monte de cores, um monte de luzes. E ele tentava descrever aquilo que ele estava vendo, e ele não conseguia, mas ele estava maravilhado. Existem relatos e relatos e relatos, relatos de situações semelhantes, onde pessoas bem próximas ao momento em que o cérebro, a mente deixou de funcionar, os seus olhos foram abertos para ver uma realidade muito além do visível. Então, eu acredito que foi-lhes dado uma fresta para enxergar um pouquinho das outras dimensões, aquilo que o mundo quântico hoje, ou aquilo que a física quântica hoje descreve como o multiverso. E eu quero te dizer então, que você não precisa viver na visão limitada da sua percepção. Só isso, ponto final. Eu quero te convidar para levantar nesse momento e você pedir para que Deus toque sua visão nesse momento. Eu vou concordar com a sua oração. Que Deus toque seu entendimento. Eu quero te convidar para dar um passo para trás, para se colocar no lugar que o Sandro estava aqui na frente e começar a avaliar você mesmo, a vida, enxergar todas as coisas na perspectiva de quem é e não de alguém que precisa ser
ou precisa provar alguma coisa para alguém, mas de alguém que já foi feito em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Antes da gente orar, tem uma vozinha na sua cabeça, de muitas pessoas aqui nesse momento, querendo te fazer olhar com os olhos da alma apenas. E nesse momento, me veio um entendimento aqui, que há uma tentativa de sabotagem na sua vida nesse momento, de várias pessoas que estão aqui. Veio um pensamento no seu coração, depois você me fala, vem aqui na frente e me conta, foi isso mesmo, se aconteceu com você. Mas veio um pensamento aí, nesse momento que você levantou, falando que para você a coisa não é desse jeito, isso daí não resolve. Tentando te mostrar ou te convencer de que isso é uma furada. Trazendo acusação na sua vida, condenação, comparações. Então, em nome de Jesus, não dê ouvidos a essa voz, nesse momento. Dê ouvidos àquilo que o Espírito está te falando, e você sabe que Deus está falando no seu coração. Então dê ouvidos ao que Deus está falando, não aquilo que essa voz possa estar falando. Porque há uma fase nova na sua vida, há uma etapa nova na sua vida para ser descoberta no Espírito de Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, porque precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre. E obrigado porque o milagre já foi dado em Jesus. Mas, Senhor, eu quero dar um passo para trás nesse momento na minha vida, Senhor. Naquilo que eu via apenas com a percepção dos meus olhos, apenas a minha avaliação temporal, restrita, pequena. Eu agora dou um passo, Senhor, para enxergar as coisas da perspectiva de quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, aquilo que o Espírito revela. Olhos espirituais, ouvidos espirituais, uma percepção, uma mente que é dominada, que é orientada, que é direcionada pela revelação de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E na pessoa dele agora, Pai, nós nos refugiamos para enxergar todas as coisas e experimentar todas as coisas na perspectiva da eternidade, não apenas na nossa limitação aqui, dessas dimensões. Eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs que nesse momento estão passando por aflições nas suas vidas, nos seus corações, aqueles que têm sido confundidos com todo tipo de pensamento, de medos, de ansiedades, para que nesse dia, Senhor, os seus olhos sejam abertos e a realidade do eterno invade seus corações de tal maneira que todo o restante se torne pequeno. Aqueles que estão passando por dores, Senhor, que haja revelação nos seus corações agora de que eles não são a dor, de que a identidade que o Senhor deu para eles não é corporal, não é temporária, mas eterna. Que haja agora, Senhor, essa separação nos seus corações, que haja conforto, haja alívio, haja distinção, haja discernimento nos seus corações a respeito de todas essas coisas. Pai, nos enche com o Teu Espírito. Nos enche com o Teu Espírito nesse momento, Pai. Para que nossa visão seja restaurada. Para que aquilo que é temporário, aquilo que é apenas perene, seja colocado no seu devido lugar e a nossa vida seja orientada apenas por aquilo que é verdadeiro, eterno, aquilo que não está restrito às limitações dessa vida, mas que mora e habita na eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos terminar cantando um cântico. Enquanto nós cantamos, eu queria te pedir para continuar a buscar a presença de Deus na sua vida. Peço que o Espírito de Deus
realmente visite seu coração, enche seu coração. Você pode se aquietar nesse momento. Não deixa nenhum pensamento tomar conta do seu coração. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se quiser sentar, fique à vontade. Mas um momento agora de quietude. Vamos estar sendo ministrados através desse cântico. E deixa o Espírito de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus, agora ser aninhado no seu coração, falando, derretendo toda percepção equivocada, removendo todo conflito, toda confusão das nossas percepções, dos nossos pensamentos, para que a realidade do eterno prevaleça na sua vida. Que seus olhos sejam abertos, que os olhos espirituais sejam abertos, que o seu coração arda, possa estar ardendo na presença de Deus. Oh, Pai. Oh, Senhor. Render a Ti, meu coração, e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã.